você quando era Alexanderzinho, bom de bola, lá em Nova Iguaçu... Não, eu sei que tu joga bola, que tu deu um show na pelada uma vez ali. Me fala aí, como é que tu começa isso aí? Tu começou garoto, né? Era comercial. Como é que é o teu início na mídia externa, cara? Conta essa história que eu já ouvi, mas essa história é muito engraçado, legal. Cara. Eu sou fruto de pais separados, né? E isso abalou muito a família. Meu irmão era craque de bola, jogava no Flamengo. Cracaço, meia esquerda, muito bom de bola. Teve um problema no joelho, voltou, ficou 3 anos. Depois ele teve um tumor, trouxe problema na família, a família separou. Aí a gente vai lá no fundo do poço. Indo no fundo do poço, a gente ainda não reconhecia porque era muito jovem. Vai um carinha lá, mete a mão e te tira lá do fundo do poço. Aí eu começo numa empresa de out of home. Na realidade, mídia alternativa, né? Na época. Que era lá em Nova Iguaçu, na Provil. Provil. Era na Dr. Timbal, acho que o número eu não lembro de cabeça. Era até da família Nardelli, Marcelo Nardelli, Pedro Mário Nardelli. Dá até um abraço para eles aí, se eles estiverem ouvindo. E tinha o Lincoln, que também era sócio. A gente montou um projetinho lá e eu fiquei como gerente dessa empresa durante 1 ano. E era muito legal, cara, que eu tinha uma agenda eletrônica, parecido com esse celular aqui na época, né? Você tinha uma agenda eletrônica, entrava um PCMC aqui, um cartão, né? PC, eu não lembro o nome. E eu tinha minha agenda eletrônica. Cara, aquilo era muito bacana. Eu tinha um controle de tudo ali. Já com 18 anos eu queria fazer as coisas. E eu fui o primeiro gerente da empresa. Aí a gente planejou um crescimento, foi muito legal. A Provil cresceu muito. Cresceu muito. Ainda existe a Provil? Eles tiveram mais de 800 painéis. Não só painéis, Existem alguns painéis, mas eu acho que os gestores foram para outro rumo, né? Mas eu acho que ela existe ainda. Tem alguns painéis, mas eu acho que deve estar sobre outra gestão. Nesse momento, após 1 ano eu saí da empresa, fui continuar a vida numa outra oportunidade que eu tive. Mais tarde eu voltei, já tinha a companhia do Outdoor, lá em São João de Meriti. Dessa o Silvério já fazia parte, era a LMPS, né? Onde Lincoln, o L era de Lincoln, o M de Marcelo, o P de Pedro e S de Silvério. E nesse momento o Silvério, né, o Lazzaroni, ele fez uma diferença muito boa. Porque ele entende muito de outdoor, né? Trabalhou com a Sign, condutor da Via. Ele é um dos antigos aí, um dos dinossauros aí do outdoor. E eu me aproximei muito, ele me abraçou. Comprei até um carro lá da esposa dele, foi meu primeiro carrinho. Hoje eu posso comprar, assim, uma carreta. Isso pra mim não faz diferença, o primeiro eu não esqueço. Então foi uma coisa muito bacana. E dali eu comecei a crescer, cara. Eu vendia muito. Eu vendia, mas eu vendia também uma coisa que era a entrega. E eu achava que o outdoor tinha muito problema. Não dava para ser 15 dias. Porque eles tinham um problema da colagem, tinha problema de chuva, e não dava para ajustar. Então a gente tinha muito problema com o outdoor. E chegou um momento que eu já não conseguia mais cumprir com os meus clientes. Pô, eu vendia 80 outdoors, às vezes tinha colado 70, 75, entendeu? E eu via isso e não gostava. Eu quando atendo um cliente, é como se eu estivesse atendendo para mim mesmo. Eu sou o fiscal dele. Claro. Entendeu? Então eu não me preocupo em ir rápido. Eu quero ir sempre, entendeu? E é por isso que eu consigo até hoje carregar alguns... Eu digo assim, o cliente é do mercado. Mas se você conquista o cliente e ele confia em você, é muito provável que você carregue ele por uma vida. Entendeu? E tem uns clientes que eu criei essa relação. Aí daí eu saí da companhia do Outdoor e fui montar a minha empresa. Na primeira vez. Na primeira vez, exatamente. Era 3L. Na realidade nem... Era 3L, né? 3L. Na realidade eu nem... que eu lembro do Na nome, realidade cara. eu nem montei empresa. Tem o Reinaldo Leal, o Márcio Leal, eles tinham uma empresa de sign, né? De sinalização, empresa de sinalização. Eu lembro dele. Ali na Paulo de Fronten 215. Cara, naquela época eu já operava Casmate, FlexSign, e eu ficava lá fazendo recorte eletrônico para ele e vetorizando logomarcas, e ele liberava a máquina para eu cortar. Eu cortava e fazia para política na Baixada. Aí eu comecei a ganhar já alguma coisa com isso. Aí fui crescendo. A 3L sinalização, ela começou a ter problema.
eu vi a possibilidade de colocar um painel em cima ali da unidade, que já era na Paulo de Fronten 215. A gente começou com a publicidade na época de um plano de saúde que era Miller Saúde. Eu construí um topo. E a empresa, e eu que estava lá dentro como funcionário, eu já virei praticamente um sócio da 3L. Só que era 3L Sinalização. Chegou uma época que a empresa ficou maior do que a 3L Sinalização. Aí a gente colocou lá em cima na Presidente Vargas, lá em cima onde tinha a Arno, né, que era do André Susbeck. A gente colocou uma em Pena na Major Ávila 200. Então começou a tomar uma proporção. Sem querer, eles estavam no declínio, né? E a empresa estava acabando. O Reinaldo saiu da sociedade, eu fui para Presidente Vargas com o Márcio Leal. Márcio tem uma empresa de mídia, um designer gráfico aí. Márcio Leal, fera, um baita designer, um baita ser humano e um poeta também. Ele acho que hoje toca até o marketing do colégio Ícone. Márcio, um forte abraço para você, meu irmão, saudade. E passou-se um tempo também, o Márcio ele estava mais focado nessa parte de designer e eu estava na parte mais de rua, de venda. Chegou um momento que o Márcio foi para um canto, eu fiquei na sala na Presidente Vargas, logo depois eu comprei a sala, a gente tem um escritório lá até hoje. Já hoje, né? E daí as coisas foram acontecendo. Eu fui pro... Depois... A gente é movido pelos desafios, né? Eu conheci essa indústria, eu fiquei muito inseguro. A do hipermobilizante. Eu conheci uma senhora que tinha uma empresa, que não era essa empresa. O meio já estava passando por aquele problema lá de que teve em São Paulo, que é o Cidade Limpa, que a gente sabe que de Cidade Limpa não teve nada. E a gente com medo, a gente trabalha com receio até hoje, né? Então, eu comecei a focar na indústria. Numa outra oportunidade, né? Aí eu fui para a indústria. Aí eu comprei 40%, depois comprei mais 10%, e depois, lá daquele boom imobiliário dos Estados Unidos, a minha sócia não aguentou, eu comprei 50% dela, fiquei dono 100%. A empresa teve uma trajetória bacana, cresceu muito, mas depois a gente pegou a alta do dólar, crise hídrica, e como 80% do meu produto eu dependia de chuva para vender, são aquelas mantas líquidas elastoméricas, né? Emborrachadas, é uma tinta e depois vira uma borracha e impermeabiliza. Então eu preciso que venha chuva para poder estourar, para poder remediar, porque o brasileiro, por falta de cultura de uso, ele não tem... Ele não faz o preventivo, exatamente. O americano já faz preditivo, o brasileiro não faz nem o preventivo. Aí acabou que a empresa deixou de vender muito e eu precisava estar girando o tempo inteiro, porque ela já estava alavancado. Já estava alavancado, só que capital próprio, loucura. E depois veio a última crise, que foi a crise do setor imobiliário. Aquilo ali quebrou uma nação, né? E quando quebra a construção civil, você quebra a colateral, você quebra um montão de coisa, né? Economia... E foi o que aconteceu com a empresa. Ou eu fechava a indústria, ou fechava os poucos painéis. Ou seja, quando eu estava na indústria, ainda tinha uns 8 painéis grandes, mas eu cheguei a ter 60 painéis. Cheguei a ter painéis em BH, painéis... Eu lembro disso. Painéis maravilhosos, gigantes, entendeu? Ficou para quem lá, Felipe? A gente vendeu... Na época, eu, Alexander, vendi pro Rodrigo, pro Calas. Isso já tem uns 20 anos, entendeu? E esse dinheiro eu investi, tive outros painéis também, eu vendi na época, né? Os direitos para eu poder fomentar, né? Quando meu pai separou, Antônio, tudo aquilo que eu vim fomentando durante esse tempo foi através de trabalho, e um trabalho digno, entendeu? E as coisas vieram acontecendo sempre assim, ó, colocando um em cima da outra, um em cima da outra, um em cima da outra. E quando eu já tinha constituído a minha família, se eu não fechasse a indústria, eu poderia sacrificar a minha família. Então eu resolvi, por fim, depois de 8, 10 crises, resolvi sacrificar a indústria e voltar para dentro de casa. O americano diz, né? Go big or go home. Eu estava para me tornar grande. Estava um passo. Tinha grandes players que queriam continuar
o projeto com a gente. Só que eu senti que o mercado imobiliário, o mercado da construção civil não estava muito bom. E em vez de eu abraçar isso e não trazer resultados financeiros, eu não queria ser refém deles, entendeu? Então eu preferi fechar e voltar, dar um passo atrás para de repente dar 2 para frente, né? Analisar de fora. Às vezes você está tão dentro do negócio... Mas a fábrica ainda está lá? Não, eu preferi fechar. Mas as máquinas... Maquinário, tudo no ferro... Todas no ferro velho, já ficaram obsoletas. Infelizmente. A tecnologia também deve ter mudado, a tecnologia vai adaptando, que vai para fazer o... Mudou bastante coisa, mudou. Mas é um baita negócio... Mas hoje, assim, a construção civil, ela tá agora dando um respiro bacana. A gente tá vendo aí as empresas do ramo imobiliário investindo com empreendimentos novos. Agora, né? Tem, sei lá, 2 anos, 1 ano. E aí passou um período de vazio total, né? Não havia nenhum lançamento novo, não havia obra pública, não havia nada. Foi esse momento que a gente pegou e esse momento que trouxe uma crise... enorme para o país, enorme. E hoje a gente, além de ter pago o preço, hoje o mercado está aquecendo. Mas a gente teve mudança, entrada agora de governo. Eu não me pauto muito nisso, porque onde tá quebrado, né, a teoria da reconstrução, né? Ali tem oportunidade, vamos reconstruir. Então, você perdeu um braço. Opa, poderia ter perdido a vida. Então, eu sempre pego de uma coisa ruim. Dificilmente você vai me ver chorando. Você pode até ver, mas você pode ter certeza que vão ser mais dias de glória. Eu estou sempre olhando, pesquisando, vendo, planejando. Né? Você tem as fraquezas, as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E tudo meu é muito pautado em cima de planejamento. Mas ainda assim você tem os ventos que sopram, né? Uhum. E eu vou dando corda e vou vendo até onde dá pra gente alcançar. Mas não abro mão de sair, não abro mão da família. Aí não abro mão de nada tropeço disso. lá como é que é o nome da companhia? Adit impermeabilizante. ADITT. Era ADITT. Aí tu dá uma tropeçada lá, e essa tropeçada representa muito economicamente. Foi no do ponto de vista negativo. Do ponto de vista positivo. Pô, tive aqui com o Guto Biguetti. E aí, cara, a gente, começamos aqui falando isso, cara. Contar vitória, todo mundo conta. Contar derrota, ninguém conta porque as pessoas assim, ficam vexadas de contar as derrotas. Mas, cara, eu acho assim, onde que você aprende mais? Pô, é na derrota. Se eu te contar minhas derrotas... Cara, a gente vai sentar, sair daqui da gravação, vamos sentar lá no almoço, eu vou ainda estar continuando contando derrotas. Tem um monte delas. E a gente vai aprendendo, vai se melhorando como pessoa. Que isso é que é o sentido da vida, né? De você ir aprendendo. Aí tu toma esse tropeço lá, mas por outro lado, você volta pra casa e aí, pô, tu tem uma família linda, né, cara? Linda, abençoada, Antônia. E aí você dá esse passinho pra trás e agora tá... Já saiu 10 mil pés de altura, velocidade cruzeiro. É verdade. Assim, cara, como eu falei, filho de pais separados, né? Quando eu conheci a minha mulher, eu tive a oportunidade de reconstruir aquilo que eu perdi. Cara, esse é meu maior patrimônio. Claro que Deus está em primeiro lugar, minha mulher está em segundo. Deus em primeiro lugar, minha mulher em segundo. Mas ela, Emanuele, um beijo. Formidável, cara, que guerreira, bicho. Passar o que a gente passou e ela tá ali do lado, formidável. Sempre ali, mãezona. Ela é odontopediatra, mas já não tá exercendo, já tem uns 10 anos. Por quê? Ela abriu mão de sucesso. Essa foi decisão dela. Nada que eu tivesse, né, por imposição, nada. E ela resolveu abrir mão em prol da família. Tem que carregar essa mulher, bicho. Logo nesse momento que a gente diz que as mulheres estão empoderadas, e parabenizar todas as mulheres do meio out of home, vocês são formidáveis. Eu vi aqui entrevistas maravilhosas que, meu Deus do céu, só aprendo com vocês. Mas tem Segunda-feira eu tenho uma aqui, cara. Eu vou gravar uma aqui que eu não vou falar agora, não. Vou deixar isso ver, mas top. Mas eu não posso deixar de agradecer a minha mulher. A minha mulher é formidável e, cara,
A mulher edifica o lar, né, cara? A mulher sabe edificar o lar. E hoje, se não fosse a família, Toninho, eu vejo muita gente voando. Como eu te falei, não é sobre dinheiro. Quanto mais você voa, menos tempo você tem, cara, às vezes pros filhos, entendeu? Pra família, pra ver crescer. E quando você vai buscar isso, você já perdeu tudo. Já passou. Aí tem que tentar compensar no neto. Cara, eu vivi tudo isso. E talvez eu tenha quebrado ali, envergado na quebrada. Quebrar a gente não quebra nunca, a gente enverga, mas não quebra. E justamente pra isso. Pra mostrar que ele é o cara, não eu sou o cara, não. Nós não somos os caras. Nós somos o número 2. Filho do cara. Nós somos filho dele. Entendeu? Então, é sobre isso. É sobre isso.